casamento, ele não tem, principalmente hoje, uma regra. Ele pode ser de qualquer forma. Então eu acho que a pessoa tem que aproveitar essa liberdade para fazer uma coisa que seja muito a essência dela. Quem vem buscar a terapia é porque está em sofrimento, né? Não é porque está super feliz. Se estivesse super feliz, não viria. E acho que é muito difícil para o casal lidar com isso também. Se deparar com esse sofrimento, explicitar esses sofrimentos, né? É muito difícil. Gente, isso é um conselho para a mulherada, hein? Quando o marido muda de atitude, aí tem. Um sábado hoje em dia, com uma ótima igreja e uma boa casa de festa e tudo, tem que ser procurado com um ano e meio de antecedência no mínimo, senão você não acha. O meu trabalho, logicamente, era um trabalho caro, porque fazer preto e branco, eu montava um álbum que tinha um acabamento mais caro. Mas você vai defender aquele cara? Aquele horroroso de 200 amantes, 400 não sei o quê, que arrancou, deixou a mulher na miséria, os filhos passam fome, eles estão até em colégio público, aquele drama, né? Que nunca é o drama que é. O casamento é uma data que muda a nossa vida para sempre. E uma festa que nunca vai ser esquecida. Produzir grandes casamentos é uma indústria cada vez mais florescente em nossa sociedade. Mas hoje existe também a indústria de produzir as separações e os divórcios. Que podem não ser ocasiões muito alegres, mas são igualmente delicadas. Gente que ajuda a casar e gente que ajuda a descasar. São os nossos personagens de hoje. Gente que diz, minha vida é a minha cara. Já formado, indo de casa para o consultório, do consultório para casa, um dia liga uma amiga de colégio e me pede para ajudá-la a realizar o casamento dela. Do casamento dela, que graças a Deus foi um sucesso e ela está casada até hoje, né? Uma outra amiga pediu quem te ajudou e outra pediu mais uma foi indicando outra. Um belo dia eu tive que me decidir entre o consultório e as festas. Um bom casamento antigamente era feito na casa da pessoa. Depois disso, passou a ser o casamento feito em clubes. Essa época eu já peguei bastante. A minha cliente era a mãe da noiva. De um tempo para cá, grande parte dos casamentos hoje em dia são financiados pelos próprios noivos. Muitas vezes já estão fazendo casamentos temáticos, casamentos de fins de semana que a pessoa vai para a praia e ali é feito desde um luau na véspera até um grande casamento que pode durar toda uma tarde, toda uma noite, né? À beira da praia ou num gramado, enfim. Os casamentos se tornaram realmente uma superprodução. Durante o período em que eu estava fazendo o mestrado, surgiu uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos para fazer uma especialização em terapia de casal. Independente de quem procure, o que é importante é que os dois queiram fazer a terapia. Uma das principais questões é a dificuldade de aceitar a diferença. O que é muito comum também é a falta da comunicação. Um não fala para o outro o que está pensando, o que está sentindo. Eu comecei como todo mundo, fazendo fotografia de casamento de amigos. A fotografia para mim foi essa coisa de contar a história, de fazer ensaios. Eu resolvi tarde, assim, eu já tinha 40 anos quando eu resolvi que eu ia investir nessa coisa de fotografia de festa. Eu fiz algumas festas muito legais. As organizações, vamos dizer, as festas eram muito mais simples. Hoje em dia ficou uma coisa muito... Principalmente os casamentos grandes. Virou um show mesmo, às vezes vira até um show.
casar duas pessoas que se amam dá um certo trabalho. E o que dizer de quem precisa descasar duas pessoas que não se amam mais? Um divórcio é um terreno perigoso, onde a todo instante é preciso ter muita firmeza e muito tato. Quem cuida desses casos precisa ver os interesses do seu cliente E, ao mesmo tempo, procurar soluções que sejam aceitáveis por todos. Eu não pensava em fazer família a princípio, até porque eu achava que era uma coisa muito árdua, se envolve sentimentos, né? De uma certa forma é um fracasso, ela vem como um fracasso para ela, porque ela construiu um castelo, ela imaginou que aquilo ia ser até que a morte nos separe, e não foi assim que funcionou. Ela chega cheia de dúvidas em relação a como vai ser a guarda dos filhos, como vai ser a pensão, que ela tem direito que ela não tem, mas ela chega já decidida para separar. O mais difícil é ela entender que ela não vai ganhar mais o suficiente para ter aquele padrão de vida que ela tinha. E as pessoas têm que entender que a vida não vai ser mais a mesma. A questão do divórcio é você utilizar as armas que você tem para fazer valer o seu direito. Agora, se isso é uma mercantilização, uma indústria em si, eu não sei. Todo mundo ligava, ai, Fê, eu vou casar, o que eu faço? Me ajuda, eu vi que você faz a Vogue, me dá uma opinião. Um belo dia eu falei, ai, quer saber? Vou pegar todas essas informações, vou colocar num site, a próxima pessoa que me procurar, eu falo, olha, acessa, que tá tudo lá. A gente faz um filtro de conteúdo, de dicas, de imagens, de referências antigas. A gente pega referências de anos 30, anos 20 e coloca pra atualidade. E são só casamentos incríveis, a gente é bem crítico com o que a gente coloca lá dentro. Qual é a mulher que não tinha um sonho de casar, né? De casar de branco, de ver o Grinaldo, olha aqui. Eu me tornei detetive por uma causa muito importante. Eu fui traída pelo meu marido. De repente ele veio me trazer flores, trazer perfume, me carinhar assim, me tratava com muito dengo. Eu não sou burra, eu falei, pera. Aí tem, que é isso? E dito feito. Olha, vai pra Santos, pega as crianças que eram pequenininhas, tira um fim de semana. Me deixei sozinha pra Santos. Fui na casa da minha mãe, deixei as crianças na casa da minha mãe, deixei o carro na casa da minha mãe e voltei a pé pra casa. Eu tava escondida atrás do sofá. Pegou, sentou de perna pro ar e falou, alô, Cláudia? Aí eu virei um beijo. Olha, minha mulher foi pro Guarujá, estamos livres, nós podemos sair, papapá. Olha, tá. Quando ele me falou, eu saí e falei, eu tô aqui. Mas ficou verde, ficou amarelo, ficou toda a cor. Desfazer um casamento não é desfazer uma relação afetiva. Em geral, essa é justamente a parte que já se desfez. É preciso cuidar dos aspectos jurídicos, dos bens materiais, dos direitos e deveres de cada um. E quando existem filhos, esse processo precisa ser ainda mais cuidadoso. Eu vejo assim, quando as pessoas estão casando, a festa, os convidados, a lua de mel, não é aquela coisa, não é aquele projeto. E hoje em dia se separa igual. A separação é uma coisa muito rápida. O direito de família, ele não é romântico. Ele não é família. Ele é duro, ele é agressivo, ele é feio. Quando você vai para um litígio de família, os dois estão muito bem orientados, eles não se falam no telefone sem orientação. Não é mais uma postura normal. Porque o advogado já vai orientar como ele deve agir. Ah, isso é certo, isso é família? Não é. Mas isso é a luta que se tem para o quê? Para se proteger um patrimônio, enfim, é tudo o que você não prometeu quando você se casou. Como as pessoas que estão de fora falam, nossa, esse advogado é um horror, isso é uma indústria. É a indústria de ganhar dinheiro. Mas peraí, a lei não dá esse direito para ela?
Ela não dá o direito a ela ter essa participação de alimentos, a ela ter um alimento proporcional à maneira que ela vivia. Agora, se ela não conseguir demonstrar como ela vivia, como é que ela vai ter esse direito? Então, é tão errado assim? Isso é realmente uma indústria? A questão é essa. O mercado de casamento, ele realmente hoje em dia ele se tornou um pouco uma indústria. O Yes Wedding é um site novo, ele tem um pouquinho mais de 1 ano, ele busca ser um selo de qualidade. Não posso falar se não tá lá, não é bom, mas quem tá lá eu posso afirmar que é bom. Hoje em dia a gente vê casamento para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. A gente tem, às vezes, casamentos enormes, que a gente mesmo dá, às vezes, cobre, né? Tá colocando na revista ou no site, daqui 1 ano esse casamento já não existe mais. Eu não tenho um sonho de casar na igreja, de entrar, de novo, eu acho que cada caso é um caso. A terapia de casal, ela não tem o objetivo nem de fazer ficar junto, nem de fazer ficar separado. Mesmo quando a gente pensa numa traição, qual que vai ser o objetivo da terapia de casal nesse sentido? É olhar para essa traição tentando entender por que ela aconteceu e o que ela significa. Ela significa que não dá mais para ficar junto ou ela significa que não, que ela foi circunstancial, que teve um sentido e aí a gente explicita qual foi o sentido daquilo, mas dá para ficar junto. Fazer terapia de casal é um ato de coragem, porque o objetivo é a gente olhar o mais profundamente para essas 2 pessoas que estão ali, para o modo como cada uma delas se relaciona. Tem casais que buscam a terapia acreditando que vão ficar juntos e aí percebem no meio do caminho que não querem ficar juntos e aí se separam. O casamento não é apenas a realização de um sonho. É o começo de outra vida, uma vida em que muitos outros sonhos serão possíveis. Um dia para ser lembrado para sempre, para que seu simbolismo permaneça vivo. Hoje em dia eu faço umas festas megas com 1.500 pessoas, então é difícil até de você entrar, porque tem 500 mil seguranças e é difícil de se locomover, às vezes tem fotógrafo, então você vai fotografar, tem fotógrafos da imprensa, é complicado. Quando você põe muito adorno demais e muito barulho demais, ou você perde o essencial, entendeu? Não só na indústria do casamento, como no mundo em geral. As pessoas assim acham que é tão importante tanta coisa que o essencial acaba se perdendo, entendeu? A organização, a coisa funcionando direito é muito bacana, mas essa megalomania eu não acho legal. Alô? Hoje é uma indústria de casamento e é uma indústria de divórcio, de separação. A investigação que eu faço mais, o trabalho, é a investigação conjugal. Muita gente não aceita uma traição. Às vezes, precisa levar um choque para cair na real. Porque, realmente, traição é uma coisa que não tem tamanho. Quem ama não mata. Você não vai matar. Se você ama, é que você fica muito pé da vida porque te traiu, você não admite. Quando não tem nada o que fazer, dá umas pinceladas, eu gosto de pintar. Esse quadro eu pintei em 2002. Eu gosto de pintura, eu gosto qualquer tipo. Pinto quadro abstrato, paisagem, rosto, eu gosto. Existe o cliente que trabalha muito, não é? E que ele não tem tempo para nada. Para esse cliente, nós vamos montar um casamento inteiro e já oferecer para ele todo um kit com várias opções de locais, com várias opções de buffet, com várias opções de decoração, com várias opções de música, de atração, de convites, de todos os itens. Transformar isso em números para que o cliente não seja refém da própria festa, ou seja, o combinado não é caro, ele tem que saber exatamente quanto vai gastar. Como as pessoas estão fazendo um grande investimento nisso, ou seja, existe na vida dela a fase do projeto casamento, não é?
Então ela quer investir naquilo, mas tendo certeza do que ela está comprando. Elas primeiro orçam tudo, abrem uma poupança, fazem algum investimento para juntar aquele montante, fazem o investimento no projeto casamento para que possa realizar tudo que ela sonhou sem abrir mão de nenhum item. Cada casamento é pura adrenalina, é pura responsabilidade, é um grande show ao vivo, sem ensaio geral. Então a gente tem que entrar sempre em campo, muita capacidade de driblar as coisas, os imprevistos que podem acontecer na hora e que vão acontecer. O casamento é o grande dia na vida de uma mulher. Um dia em que tudo precisa dar certo, tudo tem que sair perfeito. A cerimônia tem que ser linda, a festa tem que ser um sucesso. Quem é que pode assumir tamanha responsabilidade? Realmente, hoje em dia, tem casamentos gigantescos e as pessoas vão, aí tem aquela coisa de um querer fazer mais bonito do que o outro. Você chega, você já recebe alguma coisa. Hoje em dia, você vai ver alguns vídeos. É um clipe, é um filme, você acha que aquilo não foi um casamento real, de tanta produção que tem. Você vai no banheiro, você faz massagem no pé, você ganha uma Havaianas, a coisa vai tendo um tamanho enorme. Tá na moda casar. Quem dita o casamento são os noivos. E pode prestar atenção, se os noivos estão felizes e animados, o casamento vai embora. O homem, às vezes, está mais despreparado que a mulher. É muito louco isso. As mulheres, elas vêm com essa mentalidade. Ela fala, eu tenho quatro empregadas, 2 motoristas, 5 seguranças, e é isso que ela vai ter. Ela não consegue pensar que ela pode ter menos. O homem, ele não quer abrir mão de nada, ele não quer dar. Aí começa a briga. Casos milionários, eles vão demorar anos. As duas partes se acreditam com razão. Esse é meu cliente e eu vou fazer o melhor para ele, vou escolher a melhor estratégia para ele. É isso que eu tenho que fazer. Porque do outro lado estão fazendo isso também. Eu organizei minha vida toda perto do meu escritório. Então eu trabalho aqui e moro a 3 quarteirões. Minha filha estuda a 2 quarteirões de onde a gente mora. E aí nós somos sócios de um clube que também é de 3 quarteirões. Meu ex-marido também já mora perto. A minha cunhada já mora perto. Meu namorado mora perto. Você fala, bom, então você pensou tudo isso quando você... Olha, não vou dizer que deu para pensar, mas calhou e eu pensei sim, que isso era importante. Vem cá, Gigi. Moro nesse lugar maravilhoso. Começo a trabalhar lá pelas 10 horas. O trabalho que eu tenho no escritório é muito grande, mesmo agora, e eu tô vendo que passando para digital vai ser maior ainda. Eu não entrego simplesmente os copiões para os noivos, eu gosto de fazer uma edição. Ultimamente eu tenho trabalhado assim até 7, 8 da noite todo dia. Eu não sou assim uma apaixonada pela vida moderna, assim, eu prefiro uma vida mais... Eu tenho vontade, por exemplo, de morar num sítio. Eu chego no consultório geralmente no período da tarde e fico até a noite. Eu trabalho das 2 horas até meu último horário das 8 às 9. Às vezes, se eu preciso, eu trabalho até um pouquinho mais tarde. Nos finais de semana, eu me dedico à minha família. Eu tenho um cachorro, adoro passear com o meu cachorro, gosto muito de ir ao cinema, ao teatro, sair para jantar com os meus amigos. Faz diferença, sim, o ser terapeuta de casal quando se é casado. E não que você vá ser terapeuta no teu próprio casamento, porque isso é impossível, né? Mas eu acho que faz com que haja um olhar maior para essa questão da diferença, da aceitação do outro e para o respeito em relação às necessidades do outro, né?
quanto custa um casamento simples hoje em dia, você pode pensar que ele custa na faixa de R$200 por pessoa. Isso eu estou falando do convite até o cafezinho, tá? E um bom casamento na faixa de R$500 por pessoa, e isso, claro, vai depender desde do papel que você vai usar no convite até a quantidade de doces e a qualidade de bebida que você vai fornecer. 2 itens podem custar 2/3 do casamento. Um item é o buffet, outro item é a decoração. São muitas horas de planejamento, tá? Para que sejam executadas dentro de 6, 8, 10 horas, com perfeição, sem ensaio geral, sem cortes e sem poder voltar no tempo. De acordo com a posição de cada cliente, os casamentos dão diferentes trabalhos. Não que o casamento de uma celebridade dê trabalho pela celebridade, mas sim pelos paparazzis, pela imprensa e pela pessoa querer preservar toda a sua privacidade. E, obviamente, quem é o responsável por isso? O cerimonial. Eu tive um casamento com apenas um coquetel, não foi com lugares sentados para todos, não foi com grandes atrações, nem grandes decorações, mas o importante é que foi um casamento feliz e que dura até hoje. Eu levanto de manhã, normalmente 5h30 da manhã, 6 horas, tomo um banho, dou um jeitinho no meu apartamento e venho